traders, neste vídeo vamos ensinar como configurar corretamente os sinais em criptomoedas e aqui utilizaremos a Binance e estamos trabalhando pelo celular neste vídeo. Então aqui estamos com a nossa conta teste aberta. Uma recomendação, caso na sua Binance não esteja aparecendo os mercados futuros, qual nós estaremos trabalhando, você terá que estar trocando o idioma dela. Se ele estiver no português Brasil, não estará aparecendo. Então, nós recomendamos que vocês troquem para outro idioma. Aqui nós estamos utilizando o idioma de inglês. Muitas pessoas utilizam o português de Portugal. Então, fazendo a leitura, o primeiro passo é entender como ler o sinal. Então, vamos lá para um sinal que nós temos. Essa aqui é a maneira que nós enviamos sempre lá no grupo. E esse é um sinal de teste para fins de ensino. Então aqui a parte de cima dele, fazendo a leitura, nós temos a paridade, qual é o ativo que nós estaremos trabalhando. Aqui é uma criptomoeda chamada SOL e nós estaremos trabalhando com ela com um SDT, isso é muito importante. Abaixo é o tipo de operação que estaremos fazendo, aqui nós estaremos operando em long, que é acreditando na alta dela, então nós ganharemos se ela aumentar o valor. E também tem uma operação que é o short, que estará sempre simbolizado por uma bolinha vermelha. Então, operando em short, nós estaremos apostando na baixa. Então, nós ganhamos se ela cair o valor. Abaixo temos a alavancagem. Então, a alavancagem nós estamos trabalhando cruzado em 20x. Então, temos duas maneiras. O mercado, para trabalhar no mercado futuros cruzado ou isolado, que é a margem que nós estamos trabalhando com esse ativo. Sempre estaremos trabalhando cruzado. O isolado, para esse tipo de operação, day trade, nós temos que trabalhar com um stop muito curto. E diante da nossa análise e assertividade, nós trabalhamos com um stop mais longo, então sempre trabalhando cruzado. E 20x é quantas vezes nós estamos alavancando essa operação. Então significa que se você colocar 10 USDTs na operação e alavancar em 20x, você vai estar, é a mesma coisa que você operar com 200 USDTs, 20 vezes o que você colocou. Mas o seu risco ou o seu ganho são 20 vezes maiores também. Então, se o ativo, apostando aqui na alta, ele subir 1%, você ganha 20% dos seus 10 USDTs, do que você colocou na banca. Se ele cair 1%, você está perdendo 20% dos seus 10 USDTs que foram colocados na banca. Okay? Aí abaixo nós temos o valor de referência de entrada para a operação e os alvos, que nós trabalhamos de 1 a 6. Então, quanto maior o alvo, maior o ganho. E o stop recomendado para essa operação. Então, voltando lá para a Binance, vamos procurar esse ativo. Então, aqui na parte de cima, onde está BTC ou SDT, nós clicamos ali, que BTC é o Bitcoin. Então, vamos lá digitar SOL. Lembrando que é em USDT, então aqui é a opção de baixo. Ele vai carregar o ativo. Então ali o ativo, agora, nesse momento, ele está valendo 22,226. E está ali na nossa oscilação. Nós estamos recomendando uma entrada para 22,300. Então vamos voltar lá para a Binance. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essa entrada e configurar. Então aqui em cima, ó, ele já está em cross. Então clicando ali em cross, você pode perceber que tem cross, que é o cruzado, e isolado ao lado. Então confirmar sempre que vai estar cruzado, confirma. Aqui a alavancagem, se nós clicarmos lá em 20x, tem alavancagem, então nós estamos recomendando 20x, temos uma alavancagem maior ou menor. E nós, lá no nosso ativo, estamos apostando na alta, que é em longo. Então, voltando aqui para a tela, nós temos duas opções aqui abaixo, Buy e Sell, que é comprar ou vender. Então, nós estamos apostando na alta, nós vamos apostar na compra. Se nós apostarmos na baixa, nós temos que selecionar aqui Sell. Aí ele vai para a cor vermelha, que já faz a referência ao sinal colocado. Nós aqui estamos apostando na alta. Então, vamos montar a nossa operação agora. Aqui abaixo nós temos o tipo de entrada que nós vamos fazer na operação. Então, aqui nós estamos fazendo uma entrada a limite. Então, se nós clicarmos aqui, ó, em vários tipos de entrada, então basicamente nós utilizamos duas, a limite e a terceira opção, que é a mercado. A limite nós programamos a entrada, então nós vamos programar uma entrada para 22,300.
Mas nós podemos comprar a mercado, que é a terceira opção, que é fazer uma compra no valor que está neste momento. Então vamos colocar a limite. Aí nós vamos programar aqui a entrada na linha de baixo. Ó. Então vamos aqui, está 22,248, vamos apagar e colocar 22,300, que é o que nós temos no sinal. Nós estamos alavancando em 20x, então nós vamos operar 10 USDTs. Então 10 USDT nós vamos digitar aqui 200, porque é 200 dividido por 20, é assim que faz o cálculo. Se eu colocar 10 USDTs aqui, nós estamos operando 10 dividido por 20. Então peguem sempre o que vocês querem colocar na operação, no caso vamos colocar 10 USDTs, e multipliquem pelo valor da alavancagem. Então já colocamos aqui. E abaixo nós temos o alvo que nós estaremos marcando, que é o Take Profit. Então vamos lá ver o primeiro alvo. Então nós vamos marcar o primeiro alvo, que é 22,635. Então nós vamos voltar lá, 22,635. E no stop, vamos marcar o nosso stop lá, que é 20,628. 20,628. Então já programamos o nosso sinal. Vamos colocar ele aqui, vamos apertar aqui embaixo em long e nós criamos uma ordem para esse sinal. Então essa ordem ela já foi criada. Então nós temos aqui a ordem aberta e a posição deste sinal. Ó, aqui esse sinal ele já chegou no limite que nós programamos. Ele deve ter dado algum movimento. Então a ordem ela já foi criada e foi para a posição. Então, quando a criptomoeda chegar no limite que você programou, ele vai estar, ainda ele não chegar, ele vai aparecer em ordens. Quando ela acontecer aquele limite, aquele valor, ele vai para a posição. Então, ele já criou uma posição aqui. Então, significa que este ativo ele já foi comprado e está rodando. Então, se nós olharmos aqui embaixo e fizer análise, ó, agora nós estamos com uma queda deste ativo de menos 4,68. O que significa isso? Que esse ativo ele caiu isso, mas a realidade do quanto ele caiu é isso dividido por 20. Então é tudo multiplicado por 20, que é a nossa alavancagem que nós estamos trabalhando. Então nesse momento nós estamos perdendo um pouco, então nós temos que esperar esse ativo ele ter a sua alta e ele cumprir o seu primeiro alvo. Ainda mais o que nós podemos fazer? Nós programamos para o primeiro alvo, que é o alvo 1. Então nós podemos vir aqui em ordens e nós temos aqui as ordens foram criadas. Então a gente tem aqui a ordem aqui de cima, que é o primeiro alvo que nós marcamos, e a ordem de baixo, que é o stop que foi criado. Nós podemos estar cancelando essas opções e estar criando novas ordens. De repente o stop nós queremos manter. E a ordem de lucro, para a realização de lucro, nós podemos cancelar, que seria de cima. Então, nós vamos cancelar ela aqui, deixamos só o stop marcado e, de repente, a gente quer marcar no segundo alvo. Então, nós voltamos ali em posição. Aí, nós temos os botões aqui abaixo. Então, nós temos o botão do meio, que é o Stop Profit e Loss. Então, nós clicamos nele. Então, aqui a gente pode fazer uma nova ordem criada neste ativo, nesta operação. Então aqui nós temos a segunda opção ali em cima, posição TP-SL. Então nós clicamos ali e temos as duas opções, a opção de cima, Take Profit, que é o quanto que a gente quer colocar de alvo para atingir a nossa meta e lucrar, e o stop, que nós podemos estar trocando esse stop, podemos diminuir ou aumentar esse stop. Então vamos programar aqui o segundo alvo. No caso, o nosso segundo alvo é 22.858. Então voltamos aqui. E vamos programar o segundo alvo, 22,858. O porquê isso? De repente o ativo ele está subindo bastante, a gente viu que ele vai passar o primeiro alvo e chegar no segundo alvo e pode estar sendo reprogramado. Isso gera um pouco mais de risco. Nós recomendamos sempre fazer isso com muita cautela e com bastante cuidado, porque muitas vezes ele passou o primeiro alvo, você poderia estar lucrando nesse primeiro alvo, mas ele não chega no segundo e tem uma queda. Então sempre tomar cuidado. Então por isso que é muito importante conhecer o gráfico e fazer as análises também. Mas aqui nós vamos marcar essa nova ordem. Então nós vamos confirmar o loss, o stop loss nós vamos manter e estaremos confirmando. Então, confirmamos, nós podemos ver ali que Open Orders, ele já criou mais uma ordem, ele criou
a nova realização de lucro no segundo alvo. Então, vou voltar ali em posição. Nós estamos tendo um pouquinho de prejuízo, muito pouco, né? Então, nós vamos esperar reagir este sinal aqui. E nós também podemos ter uma segunda situação. De repente, vocês querem parar de operar com esse ativo, vocês marcaram o segundo alvo, a gente viu que ele passou o primeiro alvo e não vai chegar no segundo, ou você está receoso, não quer manter assim, e você quer realizar um lucro menor. Você pode chegar aqui e apertar o botão aqui abaixo, Close Position, que é fechar a posição. Então aqui ele vai vender o seu ativo com o lucro ou a perda que está naquele momento. Então, se eu fechar agora, ele está me dando 0, ele está subindo esse ativo. E se eu clicar em Close Position, pode ser que eu tenha um lucro menor ou uma perda menor. Então, eu vendo a mercado nesse tipo de situação. Então, aqui eu vou fechar a mercado, tá? A gente para a segunda etapa. Então, eu vou confirmar, eu clico, confirmo. Então, aqui eu acabei realizando uma pequena perda neste ativo. Então, agora a gente pensando numa segunda situação desse mesmo ativo, eu gostaria de comprar ele a mercado. Pode ser que muitas vezes o limite você entre no sinal um pouco depois da nossa programação. Então, nisso, você consegue estar muitas vezes, passou um pouquinho o nosso valor de entrada e você quer entrar ainda no sinal, logicamente. Nós não recomendamos esse tipo de situação, mas você pode estar comprando esse ativo a mercado. Clica ali no tipo de entrada, coloca a mercado, ele desaparece a opção de baixo porque ele vai comprar esse ativo no valor que ele está naquele momento. Eu vou entrar aqui com 200, então é 200 dividido por 20, que é a nossa alavancagem, então estou entrando com 10 USDTs e vou clicar em comprar. Eu comprei e vocês podem perceber que nesse momento eu não criei a ordem de qual alvo que eu estou querendo realizar lucro e qual é o meu stop. Eu posso criar depois. Eu venho aqui, clico no botão do meio, lá embaixo, vou na segunda opção ali em cima e eu digito aqui qual é o meu alvo e qual é o meu stop. Voltando ali, então vamos marcar no primeiro alvo 22.635, 22.635. E o nosso stop, que é 20.628, 20,628. E confirmo. Agora ele já está realizando um lucrinho ali. Então, provavelmente, esse sinal ele vai chegar no nosso primeiro alvo. Aqui acima ainda, na parte superior, lá para cima, nós temos um desenho de umas pilhas ali acima. Então, nós clicamos nela. Aqui nós conseguimos fazer uma análise gráfica também. Aqui ele está configurado com as médias que eu trabalho. Então, nós podemos ver que esse ativo, isso aqui é um pouco das próximas aulas. Então, esse aqui é um ativo que ele está com uma pequena tendência de queda, mas provavelmente ele vai reagir um tempo um pouco maior. Então, ela vai ser uma operação que vai durar um pouco mais de tempo. Então, nós vamos voltar, lembrando que esse é um sinal para fins de estudo apenas. Então, foi um sinal que foi analisado para colocar aqui na nossa aula. Então, aqui ele vai permanecer aqui horizontalizando, né, dando uma pequena perda, uma pequena alta, até alcançar o seu alvo em um tempo um pouco mais longo. Então, aqui, basicamente, a parte de configuração na Binance, nós conseguimos configurar os nossos sinais. Então, lembrando sempre analisar as configurações, os valores de entrada. Se o valor de entrada ele já passou um pouquinho, sempre tomem muito cuidado, trabalhem sempre cruzado, isso é uma boa informação. E o stop vocês podem, tanto o stop quanto a realização de lucro, vocês podem estar alterando, então gerenciem a sua banca. Tá? E nada mais cabe falar que vocês façam também uma boa análise, que é o que nós sempre tentamos colocar aqui no grupo. E sempre pensem o seguinte, o mercado, sempre que ele está em alta ou em queda, ele não cai ou sobe para sempre. Então tomem bastante cuidado, sempre atentos. E uma dica de ouro também. Muitas pessoas falam para a gente, falam assim, se o sinal, vocês têm um nível de assertividade muito alto, hoje nós temos um nível de assertividade acima de 85%,
Se ele é muito alto, por que nós não trabalhamos alavancado em 40x, 50x? Por quê? Porque nós trabalhamos também com análise de risco. Então, isso é importante, trabalhar com mais experiência. Muitas pessoas que estão lá no grupo, quem for entrar no grupo VIP vai ver que às vezes trabalham alavancados até em 100x, mas eles têm mais experiência. Então, no começo, para quem está começando agora, controlem a ansiedade, sigam, tenham metas bem objetivas e nunca tentem tirar a diferença. Enfim, se você já está no nosso grupo, ainda não está e está vendo esse vídeo, ele te ajudou, passe ele para alguém e entre no nosso canal do Telegram. Tá? Então, vocês traders de sucesso, agora é só seguir os nossos sinais e o trabalho duro vocês podem deixar com a gente. Gostou do vídeo e quer ter resultados consistentes? Clique no link fixado nos comentários e entre no nosso canal 100% grátis. Dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas.